Graça e paz, amém. Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos permite adorar na sua casa. Eu estou muito feliz de estar aqui, vendo umas carinhas que eu não via há um tempo aqui na igreja. Glória a Deus pela vida de cada um que pôde estar aqui. E por você que não pôde estar, mas que está aí na sua casa adorando ao Senhor, do seu lar, no aconchego do seu lar. Seja muito bem-vindo para ouvirmos a palavra do Senhor juntos. Amém. Antes de começar, eu quero convidar os irmãos a participarem mais das redes sociais do nosso ministério e divulgá-la também. Tem tanta coisa bacana acontecendo. Nós estamos aprendendo a viver neste novo tempo, né? E foi imposto para nós aí uma nova forma de evangelizar, de buscar ao Senhor. E a igreja não iria se paralisar com nada, com nenhuma circunstância. Para a glória do Senhor, né, estamos crescendo, avançando na presença de Deus, estamos aprendendo. E nós não somos perfeitos, perfeito é só o Pai, né? Nós estamos buscando a perfeição, buscando nos aperfeiçoar em Cristo. E cada dia mais nós temos tentado fazer isso da melhor maneira. Então, todas as redes estão hoje nas redes sociais. Todos os ministérios da igreja estão nas redes sociais. Já estava a mocidade, glória a Deus pela mocidade, que já tinha iniciado, né, um projeto, um trabalho no Instagram, os cultos online no YouTube. Então, assina lá o canal do ministério no YouTube, divulgue para as pessoas. E no Instagram também vai iniciar, já começou a divulgar algumas coisas e vai voltar o ministério infantil. Posso ouvir um glória a Deus? Ministério infantil, se preparem que nós estamos trabalhando para que a palavra do Senhor chegue também a vocês, já que vocês não podem estar aqui na nossa salinha, a nossa salinha vai até vocês na sua casa, amém? Então fica atento aí, acompanhe os anúncios que vão estar sempre no Instagram. E a gente vai rir um pouco dos erros, vamos nos divertir fazendo para vocês, e vocês vão estar aprendendo também a palavra do Senhor aí. Eu estava num momento meu com o Senhor de oração, e o Senhor me deu uma palavra. Normalmente eu gosto muito de ficar escalada lá para o final do mês, porque aí eu tenho muito tempo para orar e pedir a Deus para me dar uma mensagem. E eu estava até para o final do mês mesmo, mas devido a outras situações eu pedi para trocar com a Eveline, olha só, para agora, para o começo. E eu estava num momento ali de intimidade com o Senhor quando Ele me deu essa palavra. E eu falei, nossa, é um texto tão conhecido, e é uma palavra tão simples, mas falou tanto na minha vida. E eu peço ao Senhor que eu consiga transmitir a você tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu te peço para não ir embora. Fique aí. Ouve a palavra do Senhor até o final. Amém? Você também na sua casa, não se desconecte. Vamos adorar ao Senhor, nos alimentar da palavra dEle. E eu quero ler um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 13. No versículo 44 e o 45 e 46 é o que eu vou ler. Mateus, capítulo 13, versículos 44, 45 e 6. Diz assim: as parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Curva sua cabeça e vamos orar por um momento.
Deus, nós vamos meditar na palavra do Senhor. E é tão maravilhoso poder ouvir a tua voz, reconhecer o Senhor falando conosco. A tua palavra, ela nos corrige, nos ensina, nos alimenta, nos dá esperança, nos renova, nos cura. E é por isso que nós temos tanto prazer, ó Deus, em ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos aqui na sua casa, não por obrigação, mas porque nós te amamos. E estamos aqui atentos, com os nossos ouvidos atentos a ouvi-lo. Fale conosco, que o nosso coração, Senhor, seja uma terra, Senhor, bem preparada para receber a palavra do Senhor, para compreendê-la e para vivenciar a palavra do Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor quer, com o que o Senhor tem para revelar aos nossos corações. É o que pedimos em nome de Jesus, que possamos sair daqui, Deus, diferente, com algo novo, com mais da parte do Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Esse texto, esse capítulo 13 de Mateus, ele tem várias parábolas. Começa com a parábola do semeador, tem a parábola do grão de mostarda e do fermento, depois tem essa aqui do tesouro escondido e da pérola. E o que é parábola? Parábola são histórias. Era a forma que Jesus tinha de falar com as pessoas que estavam ouvindo ele. Jesus falava para multidões e também falava para os discípulos dele. E muitas vezes, quando ele queria explicar alguma coisa, uma situação, a melhor forma que ele encontrava de explicar era por parábolas, ou seja, por histórias. Então, Jesus contava essas histórias para explicar alguma coisa que ele queria. E aqui nesse texto ele fala assim, que aqui se assemelha o reino dos céus. E antes de explicar essas parábolas, eu quero deixar duas perguntas que eu gostaria que você meditasse, você que está aqui, você também no seu lar. Medite nessas duas perguntas. Primeira, o que de fato é importante para você? O que realmente é importante para você? Importante, não necessário. O que é importante para você? Segundo, que alvo ou que objeto, que coisa faria você abandonar, se desfazer de tudo em troca desse algo ou desse alvo que você buscaria tão profundamente? O que ou quem talvez te faria abrir mão de tudo que você tem hoje para alcançar isso que você deseja? Guarda aí essa pergunta, a gente vai respondendo ela aqui no decorrer da mensagem. Então aqui Jesus, ele para falar como que aqui se pode comparar o reino dos céus, ele dá então essas duas parábolas. E eu vou começar pela segunda. Na segunda ele fala assim que o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Nesse tempo aqui de Jesus, as pérolas eram muito valiosas e os mercadores viajavam longas distâncias em busca de boas pérolas. Dá para entender quando a gente estuda sobre essa parte da Bíblia que tem pérolas de diferentes valores. E aqui diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, ou seja, ele tinha algumas, mas ele encontra uma de um valor maior. Ele vai, vende todas as outras pérolazinhas que ele tinha, tudo que ele tinha, para comprar aquela de maior valor. Ou seja, o mercador é um cara que conhecia muito bem de pérolas, ele sabia identificar qual que era a de menor valor, aquela que valia mais, e ele estava em busca de uma boa pérola. E quando eu leio, eu percebo que mesmo que ele estava, o propósito dele era o trabalho dele viajar e procurar boas pérolas. Ele sai para procurar pérolas, mas quando ele encontra uma, ela tem um valor tão grande que ele se surpreende com ela. Aí que ele não pensa, pelo que eu vejo aqui, não pensa, ele vai, faz o que tem que ser feito, vende tudo que ele tem e adquire aquela que ele encontrou. Essa é a segunda parábola. Na primeira, já é um pouco diferente. Fala assim de uma pessoa, não cita quem é,
que encontra escondido num campo um tesouro. Aí eu penso assim, a pessoa está andando ali por um terreno e de repente ela tropeça num tesouro. Ó, encontrou um tesouro. Ele não estava procurando um tesouro. Ele encontrou de repente num campo. Aí diz assim que para ter esse tesouro, ele já quer tanto ter aquele tesouro, ele provavelmente guarda esse segredo. Ele encontrou um tesouro no campo e era muito comum, né? Não tinha banco para as pessoas guardarem os seus bens, então elas cavavam a terra e guardavam os seus bens enterrados. Provavelmente alguém enterrou um tesouro ali e esqueceu onde que ele estava enterrado. E esse cara está andando por ali, ele encontra então um tesouro, aí ele fica calado e começa a pensar, eu preciso daquele tesouro. Só que para ter aquele tesouro ele tem que comprar o terreno. Aí ele vai, vende tudo que ele tem, compra aquele campo, para ele poder então ter o tesouro. Essas duas pessoas que Jesus cita aqui nessa parábola, eles tinham definido o que era importante para eles. Para um era importante encontrar uma pérola de grande valor. Para o outro era importante tomar posse daquele tesouro que ele tinha escolhido. Só que aqui Jesus está assemelhando isso ao reino. E aí eu comecei a meditar nessa palavra e o Senhor falou comigo da valor que é o reino dos céus. Qual é o valor que tem o reino dos céus para as nossas vidas? E eu às vezes acho que muitas vezes nós não sabemos o tamanho do valor que é o reino dos céus para nós. E é por isso que muitas vezes nós nos perdemos na nossa caminhada cristã. E muitas pessoas têm se perdido porque não tem uma definição exata do que é importante para ela. Por isso que a primeira pergunta que eu fiz a nós hoje é: o que de fato é importante para você? Sabe por quê? Quando uma coisa é muito importante para nós, nós fazemos de tudo por esta coisa. Um exemplo, um filho é uma coisa muito importante, né, Luciara? É uma coisa muito importante. Você faz qualquer coisa pelo seu filho, não faz? A gente deixa de dormir, a gente deixa de descansar. Se o alimento for pouco para a gente vai deixar de comer e vai dar para o filho, porque ele é muito importante para nós. Então, é uma definição de valor. Eu deixo de fazer uma série de coisas pelos meus filhos. E uma vez, eu já falei isso aqui como testemunho. Eu deixei de servir a Cristo na igreja, não desviei, mas de vir adorar nos cultos por causa da tristeza que eu estava sentindo, porque um filho meu estava se perdendo no caminho. E quando eu vi, a importância que eu tinha sobre ele era tão grande, que eu enfraqueci espiritualmente. É uma definição de valor. Para algumas pessoas, o emprego é algo tão importante, mas tão importante, que eles abrem mão de tudo, da paz, da família, do descanso, da saúde, por causa do emprego. Eu conheço um caso numa pessoa, de uma empresa onde eu trabalhei, que ele trabalhou nessa empresa por 25 anos e foi demitido. E ele ficou tão deprimido porque foi demitido que suicidou-se. A importância da vida dele era aquele emprego. Quando ele perdeu a vida por causa do emprego. Então, algumas pessoas dançam ao som da valsa, de acordo com o que está acontecendo no momento. Na vida delas, aquilo é importante. Algumas pessoas dão tão importância, às vezes, a um amigo que amparou ele no momento de dificuldade, necessidade, e ele se apega tanto que ele deixa de viver outras coisas importantes para viver a vida do amigo. É uma definição também de valor. Então, o que de fato é importante para você? E eu gostaria que você entendesse que é muito natural a gente ter coisas muito importantes na nossa vida, sim, pelas quais a gente deixa de fazer uma série de coisas a favor delas. É por isso que Jesus usa essa parábola aqui para poder falar que
O reino dos céus é semelhante a algo de grande valor. Por isso que é importante nós termos um rumo definido na nossa vida. Quando nós conhecemos Jesus, o aceitamos, reconhecemos como Deus na nossa vida, é maravilhoso, não é verdade? É muito bom. A gente muda o nosso caráter, a gente começa a mudar a nossa personalidade, coisas em nós que eram ruins, a gente começa a abandonar e começa a viver de acordo com a vontade de Deus, a gente vai sendo transformado, vai mudando muita coisa em nós. Só que eu acho que o que mais o Senhor queria chamar a minha atenção quando Ele me deu essa palavra, é que se de fato o reino dos céus tem um lugar devido na nossa vida hoje. Ele tem tido lugar devido na nossa vida hoje. Esse mercador pegou tudo que esse cara tinha e vendeu por causa de uma única pérola valiosa. O que será que nós conseguiríamos abrir mão por causa do reino de Cristo? Aquilo que foi importante para nós. Se o reino dele for importante para nós, nós vamos abrir mão. Eu falei na live aqui sexta-feira que eu, por exemplo, estou abrindo mão da minha timidez. Para mim era mais aconchegante estar sentada aí ouvindo alguém pregar. Era muito melhor. Era muito melhor ficar assistindo talvez lá na minha casa. Eu ia estar muito mais à vontade. Mas o nosso amor pelo reino de Deus é maior do que as nossas limitações. É isso que nos faz ir adiante. Quando a gente lembra do que é o reino de Cristo, a gente consegue abrir mão das outras coisas. O Senhor, Ele pede da igreja hoje que sejamos como esse mercador que encontrou algo de valor incalculável. Esse cara estava procurando por uma pérola. Você que está ouvindo o culto, você que está vindo ao culto, está procurando o reino de Cristo. Quando você ouve uma palavra, quando você ouve um louvor, quando você para orar, quando você para ler a Bíblia, você está sendo como esse mercador. Você está em busca de algo de valor, você está em busca do reino de Cristo. Só que o Senhor, Ele tem muito mais para te dar do que pequenas pérolas. Ele quer te dar uma pérola maior, de maior valor. Esse mercador, quando ele encontrou uma pérola de grande valor, ele se surpreendeu. Eu acho que ele não esperava que ele ia encontrar algo tão bonito, tão valioso. Aí ele falou, então agora eu vou vender tudo que eu tenho, porque eu quero é esse. E é isso que o Senhor está pedindo de mim e de você hoje como igreja. Que encontremos nele algo de maior valor. Que nos faça abrir mão de nós mesmos por amor a Ele e ao seu reino. O que o Senhor quer de nós como igreja que já o conhecemos, que já sabemos das suas promessas, é nos surpreender com mais. É isso que Ele quer de nós. Então, primeiro ponto aqui é saber o que realmente é importante para mim. Eu não estou falando de necessário, né? Cuidar dos filhos é necessário, trabalhar é necessário. Estou falando do que é realmente importante. Na primeira parábola, que é a do tesouro, já é diferente. O cara não estava procurando tesouro nenhum, mas ele encontrou. E quando ele encontrou, ele falou, não, mas agora eu vou ficar só sabendo que tem um tesouro ali, não vou fazer nada. Não, eu vou pegar aqui as minhas posses, vou vender, vou lá e vou adquirir esse tesouro para mim, eu quero ele para mim. Aí ele vai e vende também tudo que ele tem e adquire aquele campo. Essa primeira parábola se assemelha muito às pessoas que nem estavam procurando conhecer o reino dos céus. Mas um dia estavam vindo alguns vídeos ali no YouTube e aí viram uma mensagem de ser feliz e ouviram. E tem uma coisa interessante aqui, tem uma coisa bacana aqui, eu quero conhecer. Ele não estava procurando um tesouro,
Mas ele achou e ele quis esse tesouro. São essas pessoas que não estão nessa busca constante, que não vão na igreja, não estão ali orando, ainda não estão buscando o reino, mas que um dia ouvem falar do reino, desse tesouro, e começam a procurar por ele. É como esse homem aqui, semelhante a um homem que encontra um tesouro escondido. E aí ele vê que é um tesouro e ele quer para ele. Está cheio de pessoas assim aí fora. Está cheio de pessoas que talvez até nem estavam procurando. Tem alguém aqui que um dia foi só convidada, vão ali no culto comigo, e aí foi, gostou muito e ficou? Tem alguém aqui que foi assim, que encontrou Jesus? Ou todo mundo nasceu? Glória a Deus, o último foi assim. Pessoas que não estão procurando, porque tem pessoas que às vezes passam por alguma situação e aí procuram uma igreja, porque sabe que lá vai encontrar alguém, uma oração, vai encontrar talvez cura, vai encontrar aquilo, a solução para aquilo que ele está precisando. Mas tem pessoas que nem estão procurando, só que aí ouvem falar do evangelho do reino, e aí vêm, e quando conhecem e sabem que é bom tesouro, pegam esse tesouro para si e querem viver isso, querem esse tesouro para eles. Essas duas parábolas, elas têm dois lados. O valor do reino de Deus, uma pérola de grande valor, que o homem deixa tudo para encontrá-la. É isso que o Senhor pede de nós, e é isso que nós estamos fazendo. Deixando tudo por causa do reino de Cristo. A gente pode até passar por situações difíceis, eu sempre falo isso aqui. Só que a gente reconhece e sabe que a nossa vida aqui é passageira e o que nos espera é muito maior do que as nossas dificuldades, do que as nossas tribulações, do que as nossas tristezas. E é por isso, é por causa desse tesouro, é que nós estamos firmados aqui nessa rocha que é Jesus. Só que também ensina também que Jesus, ele nos vê como pérolas de grande valor. Mas como assim? Jesus, ele viu um valor tão grande em nós. Deus viu um valor tão grande em mim e em você, que Jesus abriu mão de toda a sua glória e entregou tudo que ele tinha, até a própria vida, para nos comprar. Ele te vê ou não vê como uma pérola de grande valor? Se ele não visse, não teria feito isso. E muitas vezes, meus irmãos, nós não agimos com o valor que temos. Nós nos diminuímos, não é? Nós dizemos, não sou capaz de nada, não dou conta de nada, quem sou eu? Coisas que nós falamos. Mas não é assim que o Senhor nos vê. Ele nos vê como pérolas de um valor incalculável. Foi por isso que ele largou toda a sua glória no céu e veio aqui e se entregou a si mesmo por amor a nós. E é por isso que ele não quer que nenhuma alma se perca, nenhuma. E se nós, como igreja de Cristo, reconhecemos o reino dos céus como esse tesouro maior e sabemos de todo esse amor que o Senhor dedicou para nós, nós vamos agora deixar as nossas vontades, deixar tudo que é menos importante para colocar no centro o lugar devido de Deus, no centro das nossas vidas. Sabe, o que eu quero chamar a nossa atenção é que nós precisamos deixar tudo que pode nos afastar do centro da vontade de Deus ou do reino dele de lado. Eu acho que esses mercadores que viajavam distâncias tão longas em busca de pérolas, eles podiam até estar cansados, mas era o trabalho deles, ir em busca desse tesouro. É o nosso trabalho, buscar o reino de Cristo. Então, irmãos, nós não podemos mais ter desculpas como cansaço, como preguiça, como medos, fraquezas, e colocar num lugar essas coisas como se elas fossem muito importantes, quando não são. Quando o que é realmente importante é o reino de Cristo.
Por um momento, quando veio o isolamento social, eu vi muitas pessoas pararem para avaliar o que realmente era importante para elas. Muitas pessoas começaram a pensar: nossa, realmente a família é importante para mim. Eu precisava ter mais tempo aqui com os meus filhos, eu precisava ter mais conversa na minha casa. Não, realmente eu estava correndo demais, eu não estava tendo o meu tempo com Deus. Todas as vezes eu estava indo na igreja e ouvindo falar de tempo com Deus, mas eu não estava conseguindo ter, e a gente estava pensando nisso. Só que nós não podemos dançar conforme a música está tocando, ser de momento. Um momento a gente pensa assim e quer firmar, em outro a gente desiste. Não, a gente tem que estar constantemente em busca da pérola de grande valor, constantemente em busca do reino de Cristo. Sabe por quê? Às vezes a gente pensa assim que nós vamos, vou esperar ter uma vida plena de paz, de gozo, de alegria só quando eu chegar no céu. E não, o Senhor, Ele quer isso para nós hoje, aqui, enquanto nós vivemos aqui. Parece loucura para o mundo a gente falar em paz, em tranquilidade no meio dessa turbulência toda, mas nós podemos ter essa paz. Eu gosto demais que a Ina cita muito o texto de Filipenses. Altelina, um beijo para você, ela sempre fala esse texto: a paz que excede todo o entendimento. Como é que uma pessoa pode sentir paz e alegria no meio de uma enfermidade cruel, que faz a pessoa sofrer, sentir dores subhumanas, e ela consegue sentir paz? Excede o entendimento humano, não excede? É isso que o Senhor tem para nós. Algo que excede o entendimento humano. É dar importância ao que realmente é importante. É claro que eu testemunhei aqui sobre uma situação com o filho. E é claro que eles são muito importantes para mim, demais da conta. Demais da conta. Só não são mais importantes do que o meu Senhor. Mas eu aprendi isso a duras penas. A duras penas. Primeiro, Leila sabe, me acompanhou nesse período. Primeiro eu sofri demais. Demais. Porque talvez se eu tivesse colocado o reino de Cristo no centro e deixado Ele cuidar, eu não teria sofrido tanto. Nós precisamos colocar Cristo no centro da nossa vida. Nós vamos deixar de sofrer tanto. Ele vai nos surpreender. Lá em Cantares, não sei se eu vou lembrar aqui qual versículo, abri em cima, no livro de Cantares, no capítulo 4, no versículo 9, tem um texto que diz assim: tiraste-me o coração, minha irmã, minha esposa, tiraste-me o coração com um dos teus olhos, com um colar do seu pescoço. Em algumas traduções diz com uma só pérola dos teus colares. Uma tradução bíblica fala assim: arrebataste o meu coração com uma só pérola dos seus colares. É interessante como que é formada a pérola, né? A pérola, ela é fruto de uma irritação. Um grãozinho de areia, um cisco que entra dentro da ostra é que faz com que ela produza a pérola. Ela começa a liberar substâncias que calcificam aquela substância e vão formando uma camada em volta daquela substância que causou irritação na ostra, e ali se forma a pérola. E muitas vezes nós vamos produzir pérolas e arrebatar o coração de Cristo através do sofrimento, como é para a ostra. Muitas vezes vai ser necessário entrar coisas na nossa vida para tirar a nossa tranquilidade, para nos tirar da nossa zona de conforto, para que nós possamos produzir pérolas para o reino de Cristo. Muitas vezes isso vai ser necessário. E esse texto de Cantares diz: arrebataste o meu coração com uma só pérola do seu colar. O Senhor quer que nós arrebatemos o coração dele com pérolas que iremos produzir de nós. Como é que nós vamos fazer isso? Priorizando o que realmente é importante para ele. O que te faria abandonar e se desfazer de tudo, trocar tudo que você tem
por este algo? O que te faria deixar tudo? Pensa nisso. Eu vou dar uma pausa aqui que eu estou terminando. Sabe aquelas igrejas que tem irmãos sentados no altar? E aí quando o pregador está falando muito, está quase acabando o horário, eles ainda dão um puxão no paletó assim para sinalizar para o pregador que está acabando. Aqui é o louvor. Quando a gente está acabando, o louvor sobe e puxa o paletó para falar que está acabando, né? Pode subir, que nós estamos terminando. O que te faria abandonar qualquer coisa pelo amor ao reino dos céus? Sabe, o amor que o mundo não deu a você, Jesus te deu. Todo o valor que homem nenhum pode te dar, Jesus te deu. Lembre-se disso em todas as situações. O valor que o seu patrão não te dá no seu trabalho, quando você se sente tão sacrificado, tão cansado, Jesus te dá. O valor que um marido, uma esposa, um namorado não te deu, Jesus já deu a você. O valor que nada nesse mundo, nem os nossos filhos vão nos dar. Por mais que nós vamos amá-los, eles vão nos entristecer muitas vezes. O valor que nem eles vão nos dar, Jesus nos deu. Então o que te faz? Qual é o objetivo, o alvo da sua vida que te faz deixar qualquer coisa, até as suas próprias vontades, para alcançar esse objetivo? É a pergunta que Jesus nos faz hoje. Você consegue abandonar até o seu próprio eu por amor a esse Jesus que te enxergou com um valor tão incalculável que se entregou por você? Você consegue deixar a sua própria vontade? Você consegue deixar as coisas que estão te distraindo do centro da vontade de Deus? Eu estou falando aqui e o Senhor me mostra pessoas que Ele comprou e que se esqueceram do seu valor. Deus não tem prazer em nenhuma alma que se perde, nenhuma sequer. E Ele quer você, pérola valiosa, para Ele. Se você soubesse como o Senhor se entristece quando Ele te vê caído, quando Ele te vê desistido. Quando o Senhor via a sua adoração, a sua rendição a Ele, o que te fez esquecer do valor do reino de Cristo? O que te fez, o que te distraiu dos olhares do Senhor? O valor que o mundo não vai te dar, o Senhor quer dar a você. Quer que você reconheça que Ele tem por você. E nós, irmãos, nós como igreja, precisamos e devemos amar como Cristo ama a igreja. Aqueles que não estão conseguindo enxergar o valor do reino de Cristo, nós precisamos abraçar essas pessoas e ajudá-las, e não nos conformar, porque nenhuma alma, o Senhor não quer que se perca nenhuma sequer, nem aquela que a gente pensa que não tem mais jeito para ela, nem mesmo essa. O Senhor, Ele te chama a se voltar para Ele, a se render a Ele, a arrebatar o coração dEle com uma pérola dos seus colares, com um pouquinho da sua adoração. Oh Deus,
Quero orar agora com você, do jeito que você quiser, ajoelhado, em pé, ou sentado mesmo, do jeito que você quiser. E eu quero que você pense uma coisa comigo. Se esse mercador que encontra uma pérola de grande valor, ele de repente perde essa pérola, imagina como que esse homem ia ficar. Ele vendeu tudo que ele tinha, ele perdeu todas as suas posses por causa de uma pérola. Se ele perde ela, com o que ele ia ficar agora? Imagina a tristeza desse homem. Assim é Cristo, quando ele vê uma pérola dele se perdendo. Assim é Cristo, quando ele vê que ele entregou a vida dele por amor a este, e ele está se perdendo. Ele está perdendo aquela pérola tão valiosa para ele. Qual é o objeto de maior valor para você que está na sua casa? O que tem te distraído da presença do Senhor, daquilo pelo qual Ele chamou você? O Senhor manda te perguntar hoje. Cuidado, meu irmão. Cuidado com o que você tem colocado como importante na sua vida. Se o seu cansaço tem sido mais importante do que a presença do Senhor, tem algo errado, porque não é o que tem mais valor. O Senhor é o seu refrigério, é a sua esperança, é a sua cura, é o seu fôlego. Deus, nós queremos arrebatar o seu coração como a noiva aqui de Cantares, como a noiva do Senhor, como a pérola do nosso colar. Cura-nos, Senhor, aquilo que precisa ser curado, onde tiver uma ferida aberta. Cura, Senhor. O Senhor manda eu falar para alguém aqui. Eu não sei se está ouvindo, de onde você estiver. Não foi Ele que feriu você. Não foi o Senhor que desistiu de você. Não foi Ele que te cansou. Por que você está abrindo mão dele então? Por que você não abriu mão daquilo que feriu você? Senhor, Ele te chama. Volta o seu olhar para Ele. Volta o seu olhar para Ele. Você é amado de Deus. O seu valor é incalculável. Ele continua no mesmo lugar amando você. Ele continua no mesmo lugar querendo curar você, te trazer vida, te trazer restauração, consolo, força. O Senhor vai fazer pessoas se lembrarem do quão era bom estar nos braços do Pai, do quão era tão melhor estar nos braços do Pai. Talvez você achou que importante para você era a sua faculdade e até ela te foi tirada. Talvez você achou que era tão importante para você o seu trabalho e até ele foi tirado de você. Talvez sua namorada era tão importante para você, mas até ela foi tirada de você por um momento, talvez só. Mas foi necessário para você entender o que realmente é importante na sua vida, o que realmente o Senhor tem para você. Muito mais do que nós podemos pensar, muito mais do que nós podemos imaginar. Às vezes eu chego muito cansada do meu trabalho e eu falo, meu Deus, eu queria tanto deitar aqui na minha cama. Aí eu me lembro que quando eu estava estudando, eu falei com o Senhor, Deus, me abre uma porta de estágio. Todas as minhas amigas estavam conseguindo estágios em ótimos laboratórios. E eu falei, Deus, no tempo do Senhor, me abre uma porta num bom lugar para mim. E o Senhor me deu uma porta de estágio num dos maiores, em um dos melhores, dos maiores, onde eu teria maior oportunidade de aprender. E eu fui fazer o meu estágio lá e eu falei, Senhor, se for da sua vontade, me permite ser contratada aqui. E eu fui contratada para esse lugar. Deus me deu tudo aquilo que eu pedi. E aí hoje eu vou falar, Senhor, eu estou tão cansada que eu não posso servir o Senhor, sendo que foi eu que pedi, foi Ele que me deu aquilo que eu pedi.
E agora eu vou abrir mão da presença dele com desculpa do cansaço. Eu não sei o que é que pode estar distraindo você do centro da vontade do Senhor. Mas seja lá o que for, abre mão por causa de um alvo maior, o reino dos céus. Porque se você fizer isso, você vai encontrar paz em todas as demais áreas da sua vida. Você vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que você colocar nas suas mãos. Ou caso contrário, você não vai encontrar prazer em nada, nem no seu trabalho, nem na sua família, nem em nada que você conquistar. Porque vai ter um vazio em você que só o Senhor pode preencher. Amém? Deu para entender a mensagem do Senhor? O Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Te enche com a presença dele na sua casa, onde você estiver também. Em nome de Jesus.